Então, prezados, tudo bem com vocês? A partir da nossa aula de hoje, a gente vai focar, visar fundamentos teóricos da análise de balanços, da análise das demonstrações contábeis. Por quê? Porque, apesar dos cálculos serem muitíssimo importantes, nós já começamos a perceber e estudar alguns, como análise vertical, análise horizontal, nós temos que dar uma atenção à fundamentação teórica, porque também é muito cobrado, e vocês podem ter certeza que essa fundamentação teórica vai ser cobrada para vocês na prova no término do semestre, certo? A prova final. Então, eu não posso deixar de discutir com vocês esse conteúdo, de mostrar as questões, de resolver com vocês. Para quem está acompanhando as aulas, com certeza quando chegar lá no final do semestre, quando for realizar essa prova, vai ser tranquilo, vocês terão praticamente todas as questões, certo? Então, por favor, continue acompanhando nossas aulas, deixe um like lá no nosso canal se vocês gostarem, deixe o nome de vocês nos comentários para mim saber quem está acompanhando, certo? Então vamos iniciar a aula de hoje. Também vocês estão percebendo que a gente está utilizando o material da instituição, então eu vou fornecer esse meu material aqui também para vocês, já com os fundamentos que estão em destaque amarelo, que foi dado mais relevância, para vocês focarem nesses. Tudo que está marcado, tá marcado em amarelo, porque vocês têm que dar importância, fazer uma leitura maior, mais tempo, entender bastante, porque com certeza é daí que vai ser extraídas as questões para vocês, que serão cobradas para vocês no final lá do semestre. Então vamos iniciar, com a introdução. O balanço patrimonial e a demonstração de resultado constituem as principais matérias-primas para que o analista identifique e vislumbre problemas e potencialidades empresariais, ou seja, o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício, a DRE, são as principais matérias-primas, para que o analista identifique e vislumbre problemas e potencialidades empresariais. Por quê? Essas duas demonstrações contábeis são consideradas duas principais demonstrações contábeis que existem. Elas são importantíssimas, por isso que vem abordando esse primeiro parágrafo aí, aborda esse fundamento. Cumpre ressaltar, no entanto, que a análise não deve e nem pode restringir-se à mera observação das variações numéricas de série histórica. Ou seja, não adianta a gente se restringir à mera observação das variações numéricas. A gente tem que ter maior cuidado, a gente tem que saber elaborar, a gente tem que saber avaliar, analisar. Não é somente observação, certo? A análise das demonstrações contábeis, a análise de balanços, não é somente observação. É preciso identificar, tanto quanto possível, as causas dos números presentes, que são consequências de alguns fatos. Por detrás dos números de uma empresa existem pessoas, talentos e capacidades que devem ser conhecidas. A expressão análise de balanços é tecnicamente perfeita e também a mais utilizada, embora a expressão mais adequada seja análise das demonstrações contábeis, uma vez que todas as demonstrações contábeis são objetos de análise, não somente o balanço patrimonial, certo? A expressão mais conhecida e mais utilizada que a gente vê na área é a análise de balanços, mas a expressão mais adequada é a análise das demonstrações contábeis. Por quê? Porque os especialistas afirmam que todas as demonstrações contábeis são objeto de análise. Você pode analisar todas as demonstrações contábeis. Não são balanço patrimonial e não são demonstrativo. Você tem fluxo de caixa, você tem a demonstração das mutações do patrimônio líquido, Ou seja, todas as demonstrações contábeis são objeto de análise. Não somente o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é a demonstração mais conhecida, até por profissionais que não são da área da contabilidade, certo? Por exemplo, se você tiver um engenheiro, o engenheiro ele tem um conhecimento de um balanço patrimonial. Pode ser que ele não tenha de uma DMPL, de um DFC, certo? Mas de um balanço patrimonial, com certeza, ele já trabalhou, já analisou, já verificou, certo? Já fez cálculos, já teve alguns balanços em mãos para analisar. Mas por quê? É o balanço mais conhecido de todos. Só que, como os especialistas ratificam na análise de balanços, todas as demonstrações contábeis são objeto de análise, certo? Então fica essa questão aí para que a gente possa fazer nossas anotações e fixar esse fundamento aí, muito importante.
De acordo com Matarazzo, a análise de balanços objetiva extrair informações das demonstrações para a tomada de decisões, ou seja, na análise de balanços ou na análise das demonstrações contábeis, a gente vai o quê? Extrair informações das demonstrações para tomadas de decisões. É por isso que, como eu citei anteriormente, uma demonstração contábil, ela não é só para observação, só para você observar variações numéricas, né? Ela te ajuda, te dá embasamento para que você tome uma decisão nas tomadas de decisões, né, dentro das empresas, das organizações. As demonstrações financeiras fornecem uma série de dados sobre a empresa, de acordo com regras contábeis. A análise de balanço transforma esses dados em informações e será tanto mais eficiente quanto melhores informações produzir. Ou seja, quanto mais informações a gente produzir, mais eficiente vai ser a análise dessa demonstração contábil, certo? Quanto mais informações a gente conseguir extrair dessa demonstração, mais eficiente ela é, certo? Então nós temos que, de fato, associar e, de fato, elaborar uma demonstração em que existem dados reais, para que esses dados reais se transformem em informações reais e pertinentes para tomadas de decisão, para auxiliar na gestão de uma empresa. E essas informações, elas são tão importantes por causa que tem os usuários das informações contábeis, certo? Quais são os usuários das informações contábeis? Quais são os usuários da análise de balanços? Por exemplo, nós temos usuários internos e usuários externos. Os usuários internos são aqueles que são membros da organização da empresa, que já estão vinculados diretamente a ela, certo? Mas nós podemos ter usuários externos. Os usuários externos são, por exemplo, são investidores, bancos, né? Um investidor, por exemplo, ele necessita fazer uma análise dos balanços, né? Fazer uma análise das demonstrações contábeis daquela empresa para verificar se aquela empresa tem um potencial significativo, se vale a pena investir nessa empresa. Então é muito comum que a gente entenda que dentro da análise das demonstrações contábeis, na DC, nós tenhamos dois tipos de usuários, os usuários internos e os usuários externos, porque ambos necessitam dessas informações proporcionadas pela análise das demonstrações contábeis de uma empresa. Por exemplo, aqui nesse quadro aqui nós temos exemplos de alguns usuários, né, da análise de balanças, ou seja, da análise das demonstrações contábeis. Nós temos a administração. A administração da empresa vai ser um usuário interno. Investidores, que é um usuário externo, bancos externo, governo externo, outros, certo? Existem, então, dois tipos de usuários que necessitam das informações que são extraídas das demonstrações contábeis de uma organização, de uma empresa, certo? Nós temos usuários internos e usuários externos. Ambos são importantes, né? São importantes e eles necessitam de informações fidedignas, informações que de fato retratem a realidade daquela organização, para que tomadas de decisões sejam feitas tanto pelos usuários internos, tanto pelos usuários externos que utilizam essas informações. Aqui nós temos uma afirmativa do professor Eliseu Martins, que eu acredito que vai ser até cobrado na prova de vocês, né, que está relacionado. Ele afirma o seguinte: de acordo com Lopes, vou citar o professor Eliseu Martins, a contabilidade é fantástica para medir o lucro que aconteceu, diz o professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, mas é extremamente pobre para medir o lucro futuro. Ou seja, o que o professor Eliseu Martins quer dizer, né, com essa afirmativa? A contabilidade é fantástica para medir o lucro que aconteceu, porém é extremamente pobre para medir o lucro futuro. O que os contadores de outrora não sabiam nem podiam imaginar é que a discrepância, ou seja, a diferença entre o valor acionário da empresa e o valor dos seus ativos se tornaria muito maior nas empresas da nova economia. Ou seja, o professor Eliseu Martins ele afirma que existe uma discrepância enorme, né, enorme entre
entre o valor acionário da empresa e o valor de seus ativos nas empresas da chamada nova economia. A discrepância maior nas empresas da nova economia ocorre por um motivo simples. É importante que vocês foquem nisso. Os ativos mais importantes delas, ou seja, as empresas da nova economia, os ativos mais importantes das empresas da nova economia não são fábricas ou máquinas declaradas como patrimônio no balanço. Quais são os principais patrimônios, né? Quais são os principais ativos das empresas da nova economia? São marcas, clientes ou tecnologias que desenvolvem. Eles são ativos conhecidos como intangíveis, ou seja, os principais ativos atualmente nas empresas da nova economia, segundo o professor Martins, são os intangíveis. Eis aí o grande problema da contabilidade. Como registrar no balanço o que o mercado mais valoriza? Como levar em consideração isso aí? Esse é um ponto de vista de um dos maiores especialistas em contabilidade do Brasil. O texto anterior demonstra a dificuldade em classificar contas e identificar pontos fundamentais para se chegar ao resultado da empresa. Conhecer as demonstrações contábeis, suas relações, as necessidades dos usuários, os objetivos específicos, os elementos que levam a efetuar a análise é o objetivo do presente capítulo, certo? É o que nós vamos estudar de forma bem sistemática a partir de agora. Todas essas questões que são citadas. Então foquem nessa situação que o professor Martins nos coloca, um professor super renomado da USP, dessa discrepância, certo, que existe agora entre os ativos de uma empresa, certo, e o seu valor acionário nas empresas da nova economia, que a nova economia é o momento em que estamos vivendo atualmente. Agora, professores, a partir da unidade 1, vamos estudar diretamente os principais objetivos da análise das demonstrações contábeis. Ludícibus e Marion e Lopes 2000 argumentam inicialmente que desde o momento em que acordamos e nos levantamos até o fim do dia, tomamos decisões. Porém, as decisões mais importantes ou relevantes requerem um cuidado maior, uma profunda análise dotada de critérios racionais e métodos específicos. Ou seja, a importância, quanto maior o peso da decisão, maior o cuidado, maior a atenção, maior a análise, para que nós possamos tomar essa decisão. No âmbito interno da empresa, a situação citada anteriormente não pode ser diferente. Os profissionais responsáveis pela administração frequentemente se deparam com situações em que lhes são impostas tomadas de decisões. Nesse sentido, são necessários, nesse caso, os dados e informações para a fundamentação de tais decisões. Dessa forma, o norte para que essas decisões sejam tomadas são justamente a padronização e o armazenamento adequado dos dados e das informações que irão fornecer ao gestor a coerência e o fundamento para suas escolhas. A contabilidade se configura nesse contexto como um instrumento proeminente à administração e gestão de empresas, na coleta de todos os seus dados econômicos e sua subsequente mensuração monetária, que por sua vez será registrada e sumarizada em relatórios que contribuem sobremaneira para tomadas de decisões. O objetivo da avaliação das demonstrações contábeis envolve a indicação de informações numéricas, preferencialmente de 2 ou mais períodos regulares. Isso é muito comum da gente ver. Todas as vezes que a gente faz uma avaliação de demonstrações contábeis, a gente sempre pega o quê? 2 ou mais períodos regulares para fazer esse tipo de análise, de modo a auxiliar ou instrumentalizar gestores, acionistas, clientes, fornecedores, instituições financeiras, governo, investidores e outras pessoas interessadas em conhecer a situação da empresa ou em tomar decisão. Como eu falei para vocês, nós temos tantos os agentes internos e externos, que necessitam dessas informações. Aqui, nesse último parágrafo aqui, cita praticamente uma boa gama desses agentes internos e externos que necessitam, que são dependentes dessas informações extraídas das demonstrações contábeis de uma empresa, certo? E que o principal objetivo da avaliação das demonstrações contábeis envolve a indicação de informações numéricas, preferencialmente de 2 ou mais períodos regulares. Sempre é um comparativo. Sempre você vai comparar 2 ou mais períodos,
exercícios que nós podemos falar também dessa maneira. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, certo? Tá muito bom, uma introdução bem legal aqui pra gente recapitular praticamente tudo que a gente já estudou, mas é importante fazer esse tipo de leitura. O processo decisório mencionado aqui não se restringe somente aos limites da empresa, mas também a outros segmentos da economia, como os principais destacados por Ludício Marion e Lopes 2000. Como eu citei anteriormente, prezados, a análise, as informações que são extraídas das demonstrações contábeis, elas são importantes, né, tanto pelos usuários internos da empresa, quanto para usuários externos, ou seja, outros segmentos da economia, certo? É por isso que é citado por esses autores. Quais são esses segmentos da economia? Quais são esses outros usuários externos que necessitam, né, das informações que são extraídas das demonstrações contábeis? Nós temos os investidores, né? Os investidores identificam, por meio dos relatórios contábeis, a situação econômico-financeira da empresa e decidem sobre as melhores alternativas de investimento. Nós temos os fornecedores de bens e serviços a crédito, que utilizam os relatórios contábeis para analisar a capacidade de pagamento da empresa compradora. Os bancos, né? Os bancos necessitam também das informações extraídas das demonstrações contábeis, com certeza. Os bancos ou instituições financeiras que usam os relatórios para aprovar empréstimos, financiamentos, limite de crédito, etc. O governo também utiliza, né, necessita dessas informações, né? O governo que não só usa os relatórios como a finalidade de arrecadar impostos, como também para dados estatísticos no sentido de melhor redimensionar a economia. Os sindicatos, que utilizam os relatórios para determinar a produtividade do setor, fator preponderante para reajuste salarial. Outros interessados, como funcionários, órgãos de classes, pessoas e diversas instituições, como a Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM, e o Conselho Regional de Contabilidade, concorrentes, enfim. Ou seja, existem vários usuários internos e externos que necessitam dessas informações extraídas das demonstrações contábeis, né? Todos esses aqui necessitam dos relatórios. Nesse contexto, a função do contador é basicamente produzir informações úteis aos usuários da contabilidade para a tomada de decisões. Entretanto, Ludício Marion e Lopes 2000 ressaltam ainda que em nosso país, em alguns segmentos da nossa economia e principalmente nas pequenas empresas, a função do contador foi distorcida, né, satisfazendo somente as exigências do fisco. Então, esses autores eles afirmam que a contabilidade, o contador, principalmente dentro de pequenas empresas no Brasil, ele está tendo uma função distorcida, certo? Uma função distorcida, que ao invés de ocorrer essa preocupação, né, de informar aos usuários da contabilidade para que essas informações, né, ele está praticamente somente recorrendo a obedecer às exigências do fisco. Segundo esses autores, ocorreu essa variação, essa mudança que acabou distorcendo a função do contador. Diversas razões ou objetivos específicos também levam os usuários das demonstrações contábeis a se debruçarem sobre eles para avaliar a situação da empresa. Veja a seguir uma série de razões. Liberação de crédito, investimento de capital, fusão de empresas, incorporação de empresas, rentabilidade ou retorno, saneamento financeiro, perspectiva da empresa, fiscalização, controle, relatórios administrativos. Ou seja, existem diversas razões e objetivos específicos que levam aos usuários internos e externos das demonstrações contábeis a necessitarem dessas informações, dessa avaliação da situação da empresa. Bom, para liberar crédito, para investimento de capital, vai fazer uma fusão de empresas, tem que ter essas informações. As demonstrações contábeis são muito importantes, elas são importantíssimas. A finalidade da análise está na tomada de decisão daquele usuário que a interpreta. Essa é a grande finalidade da análise da demonstração contábil. Qual é o usuário que vai interpretar? Então, a finalidade da análise está na tomada de decisão daquele usuário que a interpreta. Logo, o analista financeiro precisa elaborar o relatório de análise sabendo a priori quem é esse usuário
e, acima de tudo, ser isento na interpretação dos dados extraídos dos indicadores, ou seja, o analista, o contador que vai elaborar um relatório, uma demonstração contábil, ele tem que ser isento na interpretação dos dados extraídos dos indicadores, tem que ser isento, ele não pode interferir, certo? De acordo com o Matarazzo 2003, historicamente, a análise de balanço, termo comum utilizado pelos analistas financeiros, foi desenvolvida pelos bancos devido à determinação em 1915, ou seja, quando é que surge a necessidade, a obrigatoriedade da análise de balanço. Foi em 1915, certo? Do Banco Central dos Estados Unidos, de que só poderiam ser redescontados os títulos das empresas a partir da apresentação de seu balanço ao banco, por tratar de uma concessão de crédito. Ou seja, foi a partir de 1915 que foi praticamente surgiu a obrigatoriedade de apresentação da análise dos balanços, da análise das demonstrações contábeis da empresa. Em 1915, nos Estados Unidos, que surge essa obrigatoriedade, que foi determinado pelo Banco Central estadunidense, Banco Central dos Estados Unidos. Os bancos, por sua vez, precisavam saber sobre a potencialidade das empresas em quitar esses possíveis débitos, e para tanto foram criados os indicadores financeiros, as técnicas para análise que com o passar do tempo foram adaptadas para outros usuários das informações contábeis. Segundo o Matarazzo 2003, as demonstrações financeiras fornecem uma série de dados sobre a empresa, de acordo com regras contábeis. A análise de balanço transforma esses dados em informações e será tanto mais eficiente quanto melhores informações produzir. E o autor continua com distinção entre os dados e informações. Dados são números ou descrição de objetos ou eventos que isoladamente não provocam nenhuma relação no leitor. Dados são desorganizados, a gente não consegue interpretar dados, certo? Não provocam nenhuma reação no leitor. Agora, informações são dados organizados e você consegue fazer uma interpretação e obter, de fato, uma informação. Informações representam para quem as recebe uma comunicação que pode produzir reação ou decisão, frequentemente acompanhada de um efeito surpresa, certo? Então, não adianta a gente ter dados, porque os dados são desorganizados. A partir do momento que a gente faz uma análise e organiza esses dados, nós teremos informações. E isso é válido na contabilidade também, certo? Então, a partir dessa aula, vocês conseguiram fazer já uma introdução, um fundamento teórico de análise das demonstrações contábeis, começaram a entender a questão dos usuários internos e externos dessas informações, a partir também conseguiram perceber aquela discrepância entre as ações e os capitais da empresa. E quando surgiu a obrigatoriedade desse balanço, da apresentação da análise de balanços, que foi em 1915 pelo Banco Central dos Estados Unidos, essa situação entre dados e informações, e já começamos a fazer uma boa abordagem desses fundamentos a partir da aula de hoje, certo? Então vamos para a parte 2 da nossa aula.